Assim, tem certas duplas que a gente não esquece, né? Tipo, Bruno e Marrone, Sorriso e Sincero, Conde e Drácula, o Praião e Prainha, que também marcaram época. E nos quadrinhos a gente nunca vai esquecer da dupla Brian Azzarello e Eduardo Risso. Esses caras, eles basicamente juntos fazem qualquer coisa ficar legal, menos Spaceman, tá? Tem essa única exceção. Juntos os caras fizeram, por exemplo, 100 Balas em 1999, um quadrinho épico, e eu espero que um dia tu leia em algum momento da tua vida. Eles fizeram Batman, Cavaleiro da Vingança, que é aquela versão do Batman do Flashpoint. Então, tu junta Azzarello e Eduardo Risso que gera um gibizinho legal. E o último que eles fizeram juntos é o Moonshine, que é um quadrinho que saiu lá fora pela Image, e aqui no Brasil a Mitos vai publicar em 2 encadernados, né? Tem esse e depois vai ter um outro. Por que esse quadrinho é legal? Primeiro porque ele se passa durante o período da Lei Seca, que tem muita coisa legal de cultura pop ambientado naquela época. Tem tipo aquele filme Os Infratores, é um bom exemplo. Tem o Boardwalk Empire com Steve Buscemi também, é uma baita de uma série lá da HBO. E o legal do Moonshine, só pra constar, se tu não sabe, a Lei Seca foi um período onde que nos Estados Unidos, lá em 1920 e poucos, 30, foi proibido a comercialização de bebidas alcoólicas. Então surgiram aquelas máfias de traficantes de bebida, como o Al Capone, que é uma baita de uma figura conhecida. E o gibi se passa justamente nessa época. A gente tem um capanga, ele se chama Pírulo, e ele é enviado pelo chefe dele para conseguir bebida dos caipiras. Então, só que assim, o cara descobre os caipiras mais casca-grossa que existem, só que os caras produzem tipo a melhor cerveja do mundo. Então ele vai lá, ele tem que lidar com os caras. E aí o Azzarello, ele é muito bom porque ele tem aqueles diálogos ácidos. Cara, sério, o Azzarello é um cara que poderia estar na TV escrevendo roteiro de filme de máfia, assim, porque ele é muito, muito bom, sabe? Aí o Pírulo, ele acaba descobrindo que no lugar onde ele tá, que é lá no interior da Virgínia, não tem só o cara fazendo bebida. Tem tipo uns índios meio que com uma bruxa, tem o lobisomem, e enfim, as coisas não são tão fáceis. E agora veio o título do vídeo, como tu viu. Tipo, será que é um gibi datado porque fala sobre lobisomem? Eu acho que o lobisomem é um dos principais mitos, assim, mais explorados pela cultura pop. Tem filme, tem série, tem tudo sobre lobisomem. E eu acho que hoje em dia parece meio arcaico quando alguma coisa trata sobre esse tema. Mas aí que tá. Eu acho que assim, eu já leria fácil uma história do Azzarello que se passa na Lei Seca, assim, isso é certeza. Mas quando ele coloca o elemento lobisomem, é legal porque... Cara, a história fica muito imprevisível, sabe? Tipo, tem ali os mafiosos, tem o cara tentando conseguir bebida, e aí de repente, pô, tem um monstro que pode comer alguém e acabar com a história. E a história, ela tem outras coisas legais. Por exemplo, o Pírulo, ele tá passando por uma investigação criminal, tu descobre mais sobre o passado dele, a estrutura daquela família de vendedores de bebida não é tão legal quanto tu imagina, assim, sabe? Porque, enfim, o dinheiro mexe com a cabeça das pessoas. O protagonista, ele também tem uns lapsos de memória, então, tipo, do nada a história para e o cara avança muito e tu não sabe o que aconteceu. Então é um elemento legal, assim, narrativo. E por último, que tem aquele esquema de não mostrar o lobisomem até determinada parte do gibi. E isso é legal, sabe? Porque, tipo, tu nunca mostra o monstro no começo da história. Tu tem que criar uma expectativa no leitor. E quando o lobisomem aparece é legal, sabe? Acaba sendo impactante. Assim, eu acho que o único ponto negativo do Moonshine é que tem algumas situações onde, tipo, determinado personagem era pra ter morrido, sabe? Por que o personagem tal não matou o outro personagem? E isso é um pouco estranho. Mas no mais eu daria uma nota 3.5 assim na escala 2 quadrinística. Foi um gibi bem legal de ler, principalmente por essa ideia de matar a saudade desses caras trabalhando junto, porque eles funcionam muito bem. Se tu já leu esse quadrinho em algum momento da tua vida, não deixe de comentar. Tem vídeos legais aqui no canto e eu vou indo lá, tá? Fui.